de alegria em Deus, meu Salvador. Pois Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora as gerações vão chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos aqueles que o respeitam. Demonstrou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos e exaltou os humildes. Saciou de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade, para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Então, meu nome é Thelma, para aqueles que não me conhecem. Sou missionária da comunidade Gratidão há 3 anos e 2 meses e alguns dias. Faço parte dessa obra, hoje sou feliz. Tenho meu coração em paz, sou feliz por fazer parte dessa obra, um chamado que Deus me fez e que escutei, atendi e por isso sou grata a Deus por isso. Nós estamos celebrando a misericórdia, o retiro celebrando a misericórdia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, Isaías 43, Isaías 43, versículo 12 e versículo 13. Amém? Isaías 43, versículo 12 e 13. Fui eu quem anunciou, fui eu quem libertou. Foi a minha voz que se ouviu, pois nunca houve outro Deus entre vós. Sois vós as minhas testemunhas, oráculo do Senhor. E Deus sou eu, desde sempre eu sou. Não há quem possa livrar da minha mão. Se eu faço, quem poderá desfazer? Palavra do Senhor. Em outras traduções, no versículo 13, está assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E esse é o tema onde nós estamos trabalhando durante esse encontro, celebrando a misericórdia, e durante todo o ano. É esse o chamado do Senhor para nós nesse ano. Agindo Deus, quem impedirá? O próprio Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? E por isso que hoje eu vou falar para vocês, agora voltando ao tema que foi passado sobre Esther. Agindo Deus, quem impedirá? Agora nós vamos ver a manifestação do poder de Deus na vida de Esther. Então, se você querer acompanhar, você pode pegar também a sua Bíblia e já deixar aberta no livro de Esther, onde nós vamos caminhando junto, falando sobre essa mulher, essa jovem, essa menina, escolhida por Deus para salvar um povo eleito, um povo escolhido por Deus. Agindo Deus, quem impedirá? Fala pro seu irmão aí. Agindo Deus, quem impedirá? E no livro de Esther, começa o livro contando de um sonho que Mardoqueu teve. E aí depois vai falar sobre um banquete que o rei Assuero, o rei da Pérsia, ele fez um grande banquete para mostrar a sua glória, o seu poder, tudo aquilo que ele possuía. E ele manda chamar, faz aquelas pessoas ilustres, os seus convidados para este banquete. Muitos dias de festa, muitos dias de banquete. E aí, num belo dia, o rei manda chamar a sua esposa, a sua rainha, a rainha Vasti, para ela participar deste banquete, para que também os outros pudessem contemplar, ver a sua formosura, ver a sua beleza. E aí, quando manda chamar ela recusa o pedido do rei.
Porque a rainha Vasti também, ela estava dando banquete em sua casa, no lugar onde eles residiam, para as mulheres. E aí ela se recusa ao pedido do rei. O rei fica furioso, o rei fica irritado. E aí agora ele pensa, mas como que ela me desobedeceu? E aí ele conversa com os sábios que estavam ali. E eles orientam ele a expulsá-la, a despedir ela de ser rainha. Porque eles falam assim, ó, se todas as mulheres ficarem sabendo o que aconteceu, nenhuma mulher mais vai obedecer ao seu marido. Nenhuma rainha mais vai obedecer, porque elas vão falar, tá vendo a mulher, a rainha desobedeceu o rei, então agora nós temos liberdade para isso. É mais ou menos assim. E aí, com o conselho dos sábios, o rei resolveu expulsá-la do cargo de rainha, despedi-la. E aí ele também, orientado por aqueles sábios, a mandar chamar todas as mulheres, as mulheres mais bonitas, mais graciosas daquela região, para ser escolhida uma delas, para tomar posse no lugar da rainha Vasti. E aí manda escolher as mulheres, manda chamar, e dentre elas vai trazendo várias mulheres e traz uma chamada Radassa, que quer dizer murta, que depois o seu nome é mudado, trocado para Esther, estrela. E quando manda chamar, todas essas mulheres vêm e fala que elas ficam por um período de 1 ano ali recebendo os aromas, se embelezando, para ir até a presença do rei. E vai chegando a vez de uma por uma se apresentar ao rei. Primeiro ela já foi escolhida, Deus já deu a graça para ela de ser escolhida por o que ficou responsável por ela. Foi um homem muito bom que achou graça diante dela, também achou ela graciosa. E aí quando vai uma por uma na presença do rei, chega um dia que chega a vez de Esther. E vai falar que quando ela entra, o rei achou ela muito, porque vai falar, a própria palavra vai falar que a sua elegância, a sua beleza, ela era tamanha beleza, tamanha elegância. E aí quando ela chega na presença do rei, o rei acha graça diante dela, acha ela graciosa e escolhe e fala, é essa que eu quero para ser a minha rainha. E então Esther, ela não revela a sua origem, ela não revela a sua nacionalidade. Ela era de origem judia. Os seus pais haviam morrido quando ela ainda era pequenina. Olha para você ver a manifestação do poder de Deus. Uma menina que perde o seu pai, perde a sua mãe, aqui estava no exílio babilônico, onde eles haviam sido exilados. E aí ela perde o seu pai, perde a sua mãe, e é adotada por um primo chamado Mardoqueu, que cuida daquela menina desde pequena, aquela menina que agora é uma jovem. Fala que ela era obediente a ele em tudo. Então a figura de Esther é uma mulher virtuosa, cheia de virtudes, obediente. Além da sua elegância, além da sua beleza, ela era sensível, ela era uma mulher dócil, era uma mulher muito obediente, sabia falar, ou seja, possuía muitas virtudes mesmo. E agora ela na presença do rei, agora ela é escolhida como rainha, vai acontecer um problema. Até então está tudo muito bem. Ela é escolhida, ainda ninguém sabe que ela é judia. Só que também tem um homem chamado Amã, que ele subiu de cargo, o rei coloca ele como, depois do rei é Amã. E quem é Amã? Amã é um agagita, vai falar na palavra que ele é descendente de Agag, de Amaleque. E aqui começa um problema, porque ele era inimigo
Deus. A descendência de Amaleque era a descendência que fala que era inimiga de Deus. Na palavra, em Êxodo vai dizer, vai falar o fato onde aconteceu. Os amalequitas lutavam contra Israel quando estes estavam a caminho da terra prometida. Em Êxodo 17, versículo 14 e 16. Eles foram chamados de inimigos de Deus. Então o Senhor disse a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu apagarei a lembrança de Amaleque debaixo do céu. Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Aí o problema é esse. Quem é Amã? Amã é esse descendente de Amaleque. Por ele ser descendente de Amaleque, ele é inimigo de Deus. Agora nós estamos diante de Esté, que é judia, que é temente a Deus. Mardoqueu, que é um homem temente a Deus. E um homem que é inimigo de Deus. O rei, o seu coração não é ruim. Em nenhum momento vai relatar no livro de Esté que o rei ele é um homem ruim. Mas tem um problema que é esse tal de Amã. Sempre tem que ter um para esse problema, né? Aí quando Amã é constituído, né, como esse segundo depois do rei, ele se vangloria, né? Agora todo mundo tinha que se prostrar diante de Amã. Quando Amã passava, todo mundo tinha que inclinar, tinha que se prostrar diante dele. E aí quando Amã passava, Mardoqueu, que era um homem judeu, não se prostrava diante de Amã. E isso foi deixando ele furioso. Por que que ele não se prostra? Por que que ele não se inclina na minha presença? E o tal do Amã começa a ficar irritado com Mardoqueu e começa uma perseguição. E aí quando ele vê que por várias vezes Mardoqueu não se prostra na presença dele, ele vai lá e escreve um decreto para decidir exterminar o povo judeu. E quando ele escreve esse decreto, leva na presença do rei. Como ele era um homem de confiança do rei, o rei dá a ele um anel para carimbar esse decreto que ele havia feito para que fosse verdadeiramente executado. E então Amã, cheio da sua fúria contra Mardoqueu, vai planejando toda essa perseguição. Manda fazer uma forca para matar Mardoqueu, por ser judeu, seria morto todos os judeus. E aqui diante desse problema, o que Mardoqueu faz? Ele fica sabendo, e aí vai falar na palavra, ele se prostra e ele começa a fazer jejum, se vestir de saco e começa a fazer penitência. E aí agora ele vai mandar um recado para a rainha Esté, vendo o que está acontecendo, porque levaram o recado até ela, que Mardoqueu estava se vestindo de saco, colocando cinza na cabeça, estava em jejum, em penitência por aquilo que está acontecendo. Ela manda saber direito as informações e chega até os ouvidos de Esté o recado de Mardoqueu, que o povo judeu, o povo dela, vai ser destruído, vai ser exterminado. E fala que Esté, quando Mardoqueu manda o recado para ela, falando que ela precisa fazer alguma coisa, porque o povo vai ser exterminado, e que ela foi levantada, e que agora ela não poderia esquecer o povo dela, ela não poderia esquecer a sua geração, o seu povo, que ela precisaria fazer algo. E a princípio o coração de Esté, ela fica um pouco com medo, porque ela não poderia apresentar-se diante do rei sem ser convidada. Resumindo um pouco, o que acontece? Esté, ela diante dessa situação era o seu povo. Mas aí agora havia o temor. Como que eu vou apresentar na presença do rei sem ser convidada? Ela seria morta. Aqueles que iam até o rei sem ter sido convidados,
seriam mortos. E como que ela iria fazer agora diante de duas situações? É o meu povo que vai ser exterminado ou a minha vida que eu corro o risco de perder? E então Esther, ela manda avisar para Mardoqueu, para todo o povo fazer um jejum durante 3 dias. Agora eles vão fazer um jejum por essa causa. E ela também vai fazer jejum, penitência, coloca assim na cabeça. E agora ela também, junto com as suas servas, as suas escravas, também se coloca em penitência por essa causa. E aí a rainha Esther, ela fez uma oração que eu achei belíssima. Ela vai colocar na presença de Deus, pedindo para aquela situação. E a oração que ela faz, a oração de Mardoqueu, a oração de Esther, está no capítulo 4 do livro de Esther, no versículo 17. Reunindo com os anciãos o povo, ela rasgou suas vestes, endossou um pano de saco, se prostrou com a face por terra, de manhã até a noite ele orou. Aqui está a oração de Esther, a oração de Mardoqueu, uma oração belíssima, que eu não vou ler tudo porque é bem grande, depois você pode ler e refletir. Eu achei muito interessante porque a oração deles é aquilo que nós estamos trabalhando durante este rebanhão, este retiro, o Celebrando a Misericórdia. É relembrar os grandes feitos do Senhor com os homens ilustres do passado. É relembrar a oração dela, a oração dele foi relembrar aquilo que o Senhor tinha feito em favor dos outros. E aí a oração dela vai dizendo assim: ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Tu és bendito, socorre-me, pois estou sozinha, e não tem outro defensor senão Tu, Senhor. Agora que devo arriscar a minha vida, ouvindo os livros dos meus antepassados, e aí ela vai relembrando. Ouvi que Tu salvastes Noé no dilúvio. Ouvindo os livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu entregaste os 9 reis a Abraão, quando eles dispunham de apenas 318 homens. Ouvindo os livros dos meus antepassados, Senhor, que Tu livraste Jonas do ventre da baleia. Ouvindo o livro dos meus antepassados, Senhor, que Tu livraste Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo. Ouvi também, Senhor, que Tu retiraste Daniel da cova dos leões. Ouvi dos livros dos meus antepassados que Tu compadeceste de Ezequias, rei dos judeus, quando estavas à porta da morte e orava por sua vida, e lhe concedestes mais 15 anos de vida. Ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que Tu concedestes um filho a Ana, em resposta à oração que brotava da sua alma. Ouvi do livro dos meus antepassados, Senhor, que Tu libertas até o fim a todos os que Te agradam. Agora, pois, ajuda-me, Senhor, porque sou só e não tem ninguém senão Tu, Senhor, meu Deus. E é isso que nós estamos fazendo neste encontro. É isso que você vai ver aqui durante esses dias. Nós vamos relembrar tudo aquilo que o Senhor fez nos nossos antepassados, aquilo que o Senhor fez na vida de Esther, aquilo que o Senhor fez na vida de Judite, aquilo que o Senhor fez na vida de Jonas, aquilo que o Senhor fez na vida de Joel, aquilo que o Senhor fez na vida de vários e vários profetas de Deus, porque nós vamos relembrar os grandes feitos do Senhor, porque juntos nós possamos dizer que agindo Deus, quem impedirá? Porque se Deus fez na vida dos nossos antepassados, se Deus fez na vida desses homens, Ele vai fazer na sua vida, Ele vai fazer na minha vida, amém? Nós precisamos acreditar nisso. Isso nós vivenciamos durante esses dias. Há um tempo que chega, meu irmão, na sua vida, quando é o tempo da tribulação, o tempo do sofrimento. Ou você acredita em Deus ou você não acredita. Ou você tem fé, ou então você logo abandona. Porque vai dizer a palavra que o meu justo viverá pela fé. Ah, meu irmão, é pela fé que você vai viver o momento da tribulação.
É pela fé que você vai viver quando bate o sofrimento na sua porta. É pela fé que você vai viver quando tudo parece que está desmoronando. É pela fé. É pela fé que você vai viver. É quando então nós precisamos relembrar o que Deus fez. O que Deus fez na vida de Abraão. O que Deus fez na vida de Esther. Esther está diante da morte. Ou ela vai na presença do rei, corre o risco de morrer. Ou então ela deixa o povo todo ser exterminado. Duas situações difíceis que ela precisa arriscar a sua vida ou o povo todo ser exterminado. As situações da nossa vida, meu irmão, que nós não temos, parece que nós não temos saída, mas nós precisamos acreditar que agindo Deus, quem impedirá? Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, que o Senhor vai agir, o Senhor vai intervir no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Nós não podemos perder a confiança, a esperança. Esther é um modelo para mim, um modelo para você, de mulher confiante, de uma pessoa fiel. Esther é um modelo de fidelidade, porque ela não abandona o seu povo. Ela que está agora em cima, ela que estava como pequena, ela que era uma pessoa pequena, órfã, não tinha pai, não tinha mãe, que a sua história parece ser derrotada. Uma pessoa órfã, sem pai, sem mãe, adotada, que parece que a sua história está derrotada, mas que é levantada, que agora está em cima, que está mais alta agora, e que pode fazer algo pelo seu povo. E então o que é que Esther faz? Depois da sua oração, depois do seu clamor, ela vai até a presença do rei. E aí quando Esther vai entrando, ela entra e fala que o rei se alegrou. Olha aí, o rei se alegrou com a presença de Esther. Esther revestiu-se de trajes de rainha e veio para o átrio do palácio real, situado no interior diante da sala do trono. O rei estava sentado no seu trono, na sala de audiências, no lado oposto à porta. Quando ele viu a rainha Esther, alegrou-se em vê-la, estendeu em sua direção um cetro de ouro que tinha nas mãos. Ela, aproximando-se, tocou na ponta do cetro, ou seja, o rei deu autorização para que ela pudesse entrar. E aí ela entra, resplandecendo nos trajes de rainha, tendo invocado a Deus, ou seja, ela usa a sua elegância, a sua beleza que o Senhor deu a ela. Uma mulher muito bela, uma mulher muito elegante. Ela usa daquilo que ela tem, da sua elegância, da sua beleza, mas também da sua confiança que ela colocou no Senhor, porque ela havia o invocado, ela havia clamado por Ele, ela tinha confiança e esperança que Ele havia atendido a sua prece. E aí vai falando, ela havia tomado consigo 2 escravas, apoiando-se em uma com elegância, enquanto a outra seguia a sua senhora, carregando a cauda do vestido. A olhar gracioso e resplandecente, escondia o ânimo triste e angustiado pelo medo da morte. Tendo transposto todas as portas, ela postara-se no átrio interior, à vista do rei, o qual estava sobre o trono com as vestes reais, refugindo de ouro e de pedras preciosas. Era terrível o seu aspecto com os olhos. Com o cetro de ouro na mão, tendo levantado os olhos e vendo-a no primeiro momento. Agora, no primeiro momento, ele olha para ela como um touro enfurecido. Havia pensado em matá-la, clamando em tom ameaçador: quem ousou entrar na sala real sem ter sido chamada? A rainha estremeceu-se e, mudada a sua cor em palidez, deixou-se cair sobre a cabeça da escrava que a antecedia. Nesse momento, o Deus dos judeus e Senhor de toda a criação infundiu a mansidão no espírito do rei, o qual com receio e depressa desceu do trono,
sustentando-a nos braços, até que ela se refizesse. Com palavras apaziguadoras a confortou. Que tens, rainha Esther, minha irmã e participante do meu reinado? Sou teu irmão, não temas, não morrerás. Esta lei foi feita para todos, menos para ti. Aproxima-te, levantando, Esther beijou-a, dizendo: fala comigo. Ela respondeu: eu te vi, meu Senhor, como um anjo de Deus, e meu coração se perturbou pelo temor da tua glória. Pois tu és muito admirável, meu Senhor, e tua face é cheia de graça. Ao falar assim, de novo estremeceu e quase desmaiou. O rei ficou preocupado e da mesma forma os seus servos. Então o rei vai dizer para Esther: que queres, rainha Esther? Qual é o teu pedido? Ainda que pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu: se for do teu agrado, rei, peço que venhas hoje e Amã contigo para o banquete que preparei. Não entrando em muitos detalhes, olha agora diante da graça de Deus. Foi Deus quem colocou no coração, no espírito do rei a mansidão. E agora ele fala para ela: olha para você ver a graça. Fala para ela: olha, até metade do meu reino, se você quiser eu te dou. Ah, meu irmão, agindo Deus, pode ser rei, pode ser o que for. Se for Deus que agir, quem vai poder impedir? Quem vai poder atrapalhar a graça de Deus? Agindo Ele na minha vida e na sua vida, quem vai poder atrapalhar? Ah, quanta situação da nossa vida que nós estamos diante de uma pessoa. Aqui na Bíblia estamos diante de uma pessoa chamada Amã, de um homem enfurecido. Mas na nossa vida, tantas vezes nós estamos diante do mal, diante de uma situação, como disse antes, repito, que parece que não tem saída. Mas agindo Deus tocando no coração, é Deus agindo, quem vai poder impedir? Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Ah, rainha, agora até metade do reino vai ser concedido se tu quiseres. E aí ela convida ele para um jantar, para um banquete, junto com Amã. Quem era Amã? O inimigo de Deus, o inimigo do povo judeu. E aí quando Esther, ela prepara todo o banquete, manda preparar o banquete. E quando eles vão para o banquete, ela, Amã e o rei. Amã fica todo, acha o máximo ele ser convidado para algo tão íntimo, um banquete junto com o rei e a rainha. E ele vai até aquele banquete. Quando chega lá, olha a mulher sábia. Esther convida eles para o banquete outro dia, novamente. Ela não dá o recado de uma vez. Ela vai preparando, porque ela sabe o momento certo, a hora certa. E aí ela convida ele para outro banquete. E quando Amã sai de lá, ele, todo cheio de vanglória por ter sido convidado, por estar com a rainha e com o rei, ele passa novamente na presença de Mardoqueu, e Mardoqueu não se prostra novamente diante dele. E aí ele fica tão enfurecido que ele chega na casa, manda preparar fogo e fala: é amanhã que ele vai ser morto. Está chegando de acabar com isso, não só Mardoqueu, mas todo o povo judeu. Mas por causa da raiva daquele homem que estava sendo um empecilho para Amã. E aí vai mostrar que Deus agiu. À noite o rei não consegue dormir direito. O rei começa a ler os livros lá, vai falar o livro dos Anais, ele começa a ler. E lá vai ter um fato que vai mostrar que Mardoqueu livrou a vida do rei. Quando dois tramavam contra o rei, Mardoqueu havia intervido. E aí havia salvado a vida do rei. E aí pergunta assim: o que é que fez? Qual foi o prêmio que foi dado para Mardoqueu? E aí eles respondem que nenhum, nada foi dado a Mardoqueu por isso. E aí ele fala: não, nós vamos ter que dar
o prêmio, a retribuição a Mardoqueu por aquilo que ele havia feito. Olha aí, ó, Deus tira do chão e agora levanta. É Deus, né, que eleva os humilhados. Derrubou do trono os poderosos e eleva os humildes. E aí manda chamar Amã, que está lá próximo. E aí Amã, quando o rei pergunta para ele o que deve ser, isso aqui parece até bem engraçado, o que deve ser concedido àquele a quem salvou a vida do rei, e fala tudo para ele. E aí ele vai falando daquilo que deve ser, vestir ele com as vestes do rei, deve dar, foi falando tudo, colocar e sair com ele pelas praças, todo mundo festejando e tal, foi falando. Ele pensando que estava falando para ele. Olha o vanglorioso como que é, né? Orgulhoso, arrogante. E aí ele foi falando só coisa boa, né? Porque eu estava pensando que estava falando para ele. E aí quando falou, agora você vai fazer isso a Mardoqueu. Aí agora a fúria tomou conta do coração dele, mas não tem mais jeito. Foi ele mesmo que falou que devia ser premiado dessa forma. E aí ele vai ter que fazer isso depois. E quando novamente no banquete, quando eles vão para o banquete novamente, aí a rainha Esther vai falar para o rei o que está acontecendo. Que foi promulgado esse decreto e que iria todo o seu povo perecer juntamente com ela, porque ela era judia. Ela também fazia parte desse povo. E aí o rei, o que ele manda? Ele porta que foi construída para Mardoqueu, manda colocar aquele a quem tramou a morte dele e de todo o povo. E aí agora quem vai para a forca no lugar de Mardoqueu é Amã. Amã é destruído. E aí o rei dá mais outro decreto, dá uma carta de decreto, depois foi Mardoqueu mesmo, foi restituído para o cargo que era de Amã. E mandar para todas as províncias, para todos os lugares esse decreto, dizendo que agora o povo não pode mais tocar no povo judeu, o povo escolhido, o povo eleito por Deus. Agora a salvação chegou, a graça chegou. E então, depois foi promulgado, se você for ler depois, eu não vou falar tudo porque é muito grande. Aí agora, o dia que era para ser o extermínio dos judeus, foi o dia em que eles iriam lutar contra os povos que iriam os seus inimigos, e ai daqueles que se levantassem contra ele. E aí fala que toda a descendência de Amã foi destruída, né? Os 10 filhos dele. Agora Amaleque aí agora onde é que está? O Senhor falou que iria destruir a geração de Amaleque. E agora é colocada na presença dos judeus agora. Por causa de Amã, daquele que havia se levantado contra o povo de Deus, agora é destruída a geração dele, todos os seus filhos, todos aqueles que se levantaram contra ele. E o Senhor manifesta o seu poder, a sua força, por meio dessa mulher, uma jovem. E agora eu quero chegar no ponto onde eu queria chegar. Quem é essa jovem? O que Esther revela a nós? Ela é uma prefiguração da Virgem Maria. Lembra que a Esther, como eu disse, era uma mulher muito elegante, era uma mulher muito virtuosa, era uma mulher obediente, era uma mulher cheia de graça, que encontrou graça diante da presença do rei. Olha quem ela prefigura, a Virgem Maria. Essa mulher que também é obediente, essa mulher que foi levantada para salvar o povo, para nos salvar, porque foi por meio dela que veio a salvação. A Virgem Maria que agora é levantada para nos dar a graça da salvação, para trazer o teu filho Jesus. A Virgem Maria que foi levantada, essa mulher, essa menina simples, essa menina pequena, essa menina humilde, mas que foi levantada, que encontrou graça diante de Deus, diante do Rei dos Reis. Esther encontrou graça diante do Rei. A Virgem Maria encontrou graça diante do Rei dos Reis. Agraciada, cheia de graça, ave cheia de graça. A
Esther precisava salvar o seu povo, precisava dar a sua vida para salvar o povo. A Virgem Maria também deu a sua vida. Por que ela deu a sua vida? Porque ela entregou a sua vontade, ela entregou os seus planos, os seus projetos para fazer a vontade do Criador, a vontade de Deus, para ser a mãe de Jesus. E eis que por meio dela veio-nos a salvação, veio Jesus Cristo que trouxe a salvação a nós. E eis que por meio dela virá a salvação para cada um de nós. Eis que por meio dela virá a graça que você precisa, meu irmão. Eis que por meio dela veio-nos a graça, veio todas as graças, passa por ela. Eis que por meio da Virgem Maria veio muitas e muitas graças na minha vida, ou melhor, todas as graças que Deus me acumulou, que Deus fez em mim foi por meio dela, que fez na minha família foi por meio dela. Se estou aqui foi por meio da Virgem Maria, que cuidou e que cuida sempre de mim. A minha vocação é consagrada a ela. Ah, meu irmão, é por meio dela. É por meio dela que virá a graça que você precisa na sua vida. Por meio da Virgem Maria. E por isso que já no início desse retiro, abrimos ontem, né? Teve abertura ontem com a Santa Missa. Hoje, nessa primeira pregação, nessa oração que vamos pedir agora, vamos rezar agora, nós vamos pedir por meio dela. Ei, a Virgem Maria, ela está intercedendo por você. A Virgem Maria, sabe aquela situação lá que é muito difícil de resolver? Ah, peça para ela. Porque se ela não resolver essa situação, meu irmão, por meio dela, se Esther encontrou graça diante do rei, Esther encontrou graça diante do rei. O rei falou para ela que dava até a metade do reino. Ei, a Virgem Maria, quando ela pede para Deus, Ele atende. Então, como disse Esther, essa prefiguração da Virgem Maria, essa mulher que conseguiu a graça de salvar o seu povo, o povo judeu, o povo escolhido por Deus, a raça de Israel. E então agora, aqueles que eram inimigos deles pereceram. Os seus inimigos pereceram e a vitória foi concedida a eles. E aí depois, você continuando lendo no livro, foi feita uma festa que é festejada até hoje, a festa dos purins, ou seja, a festa da sorte. Aquele dia que era o dia da destruição, foi o dia da vitória. E agora eu convido você, nós vamos rezar, nós vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria, a colocar todas aquelas situações que para você é uma situação de derrota. Lembra de todas aquelas situações difíceis da sua vida. Todas as situações. E agora nós vamos pedir. Ei, talvez é o pecado que te assola. Talvez no lugar de Amã, o inimigo de Deus, é a tentação que você está sofrendo. É uma provação, é uma tentação. É o mal que assola. Não só você, mas a vida dos seus. Deus quer te levantar como levantou Esther, para salvar a tua casa, a tua família, os teus. Deus quer te levantar como levantou Esther, para ser diferente na sua cidade, no seu lugar onde você mora. Deus quer levantar você como levantou Esther, para ajudar um povo. Com a sua vida, com o seu testemunho, você pode. Com a sua fé, você pode ajudar o outro, aquele que está perdendo, aquele que está se perdendo, aquele que está desanimado, aquele que está angustiado, aquele que quer desistir. Ei, você pode ajudar o outro, você foi levantado para isso. E hoje, agora eu convido você já a ficar de pé. Nós vamos rezar, nós vamos pedir pela intercessão da Virgem Maria. Como nós começamos pedindo a ela, agora eu te convido a ficar de pé. E
nós vamos pedir a intercessão da Virgem Maria por aquela situação da minha